pessoal da Jovem Pan News e, em especial, o programa Morning Show da Jovem Pan. Estou aqui numa entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, agradecemos muito por ter nos recebido tão bem aqui e começo essa entrevista perguntando sobre a saúde do senhor, que essa semana, o senhor aí teve um susto. Como está a sua saúde? 100%. Pode continuar a entrevista. Espírito de atleta, né, presidente? Presidente, já estive com o senhor em outras oportunidades. Fizemos uma live sobre Cuba, contando a minha história, toda a situação de Cuba, sobre a saúde, educação. E recentemente eu fui até Roraima para fazer uma matéria sobre a imigração dos venezuelanos, os refugiados venezuelanos, sobre o socialismo, e me impressionou muito como o governo federal está dando todo o apoio a esses imigrantes que estão fugindo do regime do Nicolás Maduro. E o Exército está dando um suporte muito grande. Eu queria que o senhor contasse como está sendo essa experiência de receber essas pessoas que estão fugindo de regimes totalitários. Porque o Brasil foi governado aí durante 14 anos pela quadrilha do PT, que financiava ditaduras como a de Cuba, como a de Venezuela. E o senhor cortou esse círculo e está fazendo todo o contrário. Ao invés de financiar essas ditaduras, o senhor está acolhendo os que sofrem com elas. E tem muita gente que não enxerga isso. Acha que não pode acontecer com o Brasil. A gente espera que não temos que fazer operações acolhidas em outras regiões do Brasil, porque, na verdade, está vendo que a onda vermelha está crescendo no Brasil. Primeiro Chaves, ele chegou em 19, ou melhor, em 99, criticando o regime cubano, elogiando os Estados Unidos, e chegou com uma esperança realmente de dias melhores para a riquíssima Venezuela. Eu acho que é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo e riquíssimo em minerais também. Com o passar do tempo, ele realmente mudou completamente a sua posição. Até eu sou criticado no passado, que elogiei quando ele chegou, sim, elogiei, em 99. E foi se agravando as questões lá na Venezuela, porque a nova ditadura não é de uma hora para outra, não é descer de Serra Maestra e tomar o poder. Ele vem aos poucos, vai tirando pedaço da sua liberdade, aqui, acolá. Quando você vê, você está até a cintura na areia movediça, não tem como sair mais. Eu acho que o Brasil ainda corre esse risco, não é descartado, mas você vai então volta para a Venezuela. Quando o regime começa a se agravar, as pessoas mais ricas fogem, ou para alguns países alguns estados norte-americanos, ou para outros países aqui da América do Sul que falam a mesma língua. E com o passar do tempo, sobram os pobres. E isso começou a se agravar em 2018. A fuga em massa de venezuelanos para o Brasil, a pé. Grande parte mulheres que sofriam abuso ao longo das suas viagens, que eram mineradas também, e chegavam com seus filhos no Brasil. Chegavam em Roraima. Aqui no Brasil, algumas pessoas queriam que a gente selasse a fronteira. A gente não pode cometer um ato de desumanidade dessa forma. Então, como disse para você, começou lá atrás a Operação Acolhida, adentrou o nosso governo. Hoje nós gastamos mais de R$1 bilhão para atender as pessoas que chegam em busca de comida, o atendimento. O Exército está fazendo um excelente trabalho lá. É sempre nessas missões aí incertas, e não previstas, as Forças Armadas têm que estar na frente. Não tem como você trabalhar sem as suas Forças Armadas. O próprio general Pazuello foi uma pessoa que trabalhou nessa operação. E eu visitei os abrigados que estão lá em Boa Vista, capital de Roraima. Não fui para Pacaraima porque me avisaram que poderia ter um problema de segurança, porque não existe segurança 100% precisa, não existe isso aí. E mais também que se agravaria porque o político local de Roraima, ele quer se ver livre do problema, é natural se ver livre do problema.
Mas está servindo, por um lado, para mostrar para o brasileiro onde nós poderíamos chegar, tá, se a esquerda tivesse continuado no poder do Brasil. Sim. E é triste você ver crianças da idade da minha filha, 11 anos, e mais novas, né, até pessoas que já estão nascendo no Brasil, nessa situação de quase indigência. Em grande parte nós estamos interiorizando essas pessoas para outros estados, já chegam para trabalhar. O senhor vem sofrendo algumas críticas em relação a essa acolhida, você dando suporte financeiro, né, de moradia a esses venezuelanos, e não só a oposição, como pessoas que apoiam o seu governo falam que o senhor dá esse suporte a imigrantes e não ao próprio povo brasileiro. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre, nesses quase 4 anos de governo, o que o senhor tem feito para ajudar os pobres brasileiros. A primeira questão de receber alguns de fora. Estamos recebendo também alguns afegãos no Brasil. E alguns países têm esses problemas, que vêm de muito tempo. E acredito que a gente faz, não é acolher em massa, né? Mas é acolher uma parte dessas pessoas por questão humanitária. Acusações eu sofria no passado de xenofobia, como se eu detestasse estrangeiros. Afinal de contas, né? Eu acho que recebi acusação de tudo no passado, que se possa imaginar. O que mais nós queremos, como já disse, é que nós não tenhamos que ir para outro país no futuro. Sim. E alguns acham que isso nunca vai acontecer. Aí está o perigo. Acredito que todos os indícios, os fatos que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos são mais do que suficientes para as pessoas ficarem preocupadas. Nós não podemos falar que a nossa paz aqui vai ser eterna no Brasil. Nós vamos continuar com essa propriedade privada minha, com esse direito de ir ao culto e professar a fé que bem desejar, direito de ir e vir, porque alguns desses direitos já foram arranhados. Por exemplo, por ocasião da pandemia, fecharam-se igrejas. Sim. Geralmente, os governadores mais de esquerda fizeram isso aí. O direito de ir e vir também se fez presente aqui com toque de recolher, lockdown, botando a respectiva força de segurança estadual ou municipal, via guarda municipal, para tirar as pessoas da rua, para mantê-las dentro de casa, sem qualquer preocupação se a geladeira daquela pessoa tinha uma coisa lá dentro ou se ele tinha alguma poupança para poder sobreviver. No meu entender, foi um trabalho orquestrado também para tentar, pela economia, me desgastar. Sim. Porque é comum, num país como o Brasil, tudo o que acontece é a pessoa apontar primeiro para o presidente da República. Ele é o responsável. Preço de combustível. As pessoas estão começando a entender de onde vem essa equação do preço do combustível. E subiu no mundo todo, mas no Brasil a sua alta se deve em razão do imposto estadual, ICMS. Sim. Que eu estou há 4 meses junto ao Supremo, tentando fazer que um dispositivo constitucional seja cumprido. E não consigo ir para frente. Agora, qualquer ação contra mim, e não mais de 15 dias, é julgada. E 99% das vezes são contra a minha pessoa. Ajudar o povo brasileiro. Nesse momento de crise que passamos aí, de março de 2020 para cá, demos auxílio emergencial. Só no ano 2020, de auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Você não vai falar que nós não pensamos no mais humildes. Só, no meu entender, por causa disso, que não tivemos problemas mais graves no Brasil, como, por exemplo, saque em supermercado, que era muito comum, você vê até há pouco tempo atrás, incêndio em ônibus, tá? Arrastões. Conseguimos evitar com isso aí. Conseguimos manter a economia viva também com programas atendendo a pequenas e microempresas, como, por exemplo, agora, o veto meu na não renegociação não foi maldade minha. Eu tinha 2 problemas. A fonte de recursos para compensar aquilo, se não respondo diante do artigo 85 da nossa Constituição, crime de responsabilidade, e também havia uma oportunidade de ser julgado eleitoralmente. Só que maravilha, para a atual composição do TSE, um julgamento nesse sentido, está fazendo uma bondade em período eleitoral, onde a lei proíbe isso daí,
determinei ao Ministério nosso que resolvesse esse problema, né? E, se não for possível resolver legalmente, tem o Parlamento, que eu tenho certeza que o Parlamento vai derrubar o veto. Assim como aconteceu há pouco tempo aqui, uma questão que envolvia religião no Brasil, tributar ou não templos, recursos que entram e saem do Brasil. No meu entender, a Constituição era clara, né? Mas fizemos uma lei para regulamentar isso aí, partiu do Parlamento brasileiro. Eu fui obrigado a vetar e falei no mesmo dia: se eu fosse deputado, votaria para derrubar o meu veto. É a regra do jogo, eu não posso me expor. Eu acredito que eu sou uma pessoa mais importante do Brasil no momento. Se tivesse no meu lugar um petista, eu acho que esse Brasil já era uma Venezuela. Sim. Porque o que governadores petistas fizeram nos seus respectivos estados foi algo de assombrar, como Bahia, por exemplo, né? E outros estados de esquerda também, o Ceará, entre tantos outros dos 9 que nós temos por aí. Então nós fizemos sim para atender a nossa população. Há poucos meses se mostrou uma imagem aqui no Brasil de umas pessoas pobres pegando ossos em caminhão e acusaram a mim. Olha o governo Bolsonaro, a imprensa acusou, e a esquerda, obviamente. Mas não fala que problemas estamos vivendo em função da pandemia. O Brasil é um país que menos sofreu na questão da economia perante o mundo. E logo na frente, quando nós nos preparávamos para majorar o programa chamado Bolsa Família, o Supremo Tribunal Federal falou que eu tinha que pagar uma dívida de 90 bilhões de reais, que vinha desde Fernando Henrique Cardoso, passou Lula, passou Dilma, passou Temer, para eu pagar de uma vez só, dentro do teto. Ou seja, eu não poderia majorar o Bolsa Família, que pagava em média R$ 190. Eu precisava renegociar os precatórios de 90 bilhões de reais. Fizemos com o Parlamento, consultamos também gente do TCU, um trabalho muito difícil, e a esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Novo também, contrário. Sim. Porque eles viram essa uma maneira de, ao manter o povo na miséria, ajudaria eles voltar ao poder em 2022. Conseguimos, com a maioria dos parlamentares, aprovar e passamos de média 192 do Bolsa Família. O que é média? Tinha gente que ganhava R$ 50, 60, outros ganhavam 300, 400. Sim. De média 192, passamos para, no mínimo, R$ 400. Uma tremenda animação social. Tá? E começamos a pagar já em dezembro a primeira parcela disso aí, como recursos que sobraram do orçamento. E se o senhor ajuda, porque ajuda. Se não ajuda, é porque não ajudou, né? Agora é ano eleitoral, falam que é por causa da eleição. Não pensam que saímos de uma pandemia. Não revolta um pouco o senhor? Não é desgastante para o senhor tudo isso? Não, isso é a regra do jogo. Eu não posso. Mas atualmente o senhor é o único presidente conservador que defende os valores da família, os direitos individuais da América do Sul. É igual a questão da Bahia. As chuvas começaram, na verdade, no final de novembro, já atingindo algumas cidades de forma bastante violenta. Começo de dezembro se avolumaram. Dia 12 eu sobrevoei a Bahia. Sim. Fui lá. E foi criticado, não? Sim, a imprensa toda bateu em mim, que era o governador do PT da Bahia também, bateu, que fui fazer campanha. Fui muito bem recebido quando desci lá no município. Realmente eu fico assustado da maneira positiva como o povo me trata. Um local pobre, muito bem tratado. Fui muito criticado pela imprensa, pelo governador, mas de imediato, o que nós fizemos de imediato? Com o auxílio do Rogério Marinho, do outro ministro nosso da Cidadania, que é o João Roma, junto com a Caixa Econômica Federal, já providenciamos de imediato pagar um valor devido do Fundo de Garantia às populações daqueles municípios. As Forças Armadas sempre estão na vanguarda desse processo. Liberamos de imediato 200 milhões de reais para recuperar os estragos, né? Não só no sul da Bahia, como no norte de Minas e alguns poucos outros estados, mas a grande maioria desse recurso foi para lá.
liberamos mais de 700 milhões de reais para obras sociais, basicamente cesta básica, alimentação, a saúde esteve presente, ou seja, o governo todo presente. Já tivemos dia de ter 4 ministros lá. E daí, como eu resolvi tirar 9 dias de férias, né, pegando o fio depois do Natal, começo do Ano Novo, fui criticado por estar de férias, mas estava com 4 ministros lá trabalhando incessantemente nessa questão. Fui criticado. E teve também a fake news sobre a Argentina, que todos os veículos de comunicação divulgaram que o senhor recusou ajuda, mas não divulgaram por quê, né? O motivo. A ajuda foram 10 pessoas, né? Eu agradeço. Porque o governo brasileiro tinha que bancar, Eu não oferecia isso para o país nenhum do mundo. Eu não ia oferecer para o Paraguai, Bolívia, Argentina, qualquer país do mundo numa situação crítica, oferecer 10 pessoas para trabalhar lá. E para fazer o quê? Não eram especialistas em nada, eram basicamente técnicos de almoxarife, né, em separar doações e encaminhá-las para o local que deveria ser encaminhado. E seria muito mais caro para a gente. Primeiro que tinha que negociar quem ia trazê-los para cá. Você imaginou um avião da Força Aérea indo buscar lá. Né? E depois o local que iam ficar. Diferentemente do nosso pessoal que se adapta mais facilmente na região. Agora, o fake news é que não falta para a gente o tempo todo. Quando você fala, por exemplo, o governo conservador, sempre foi assim. De respeitar a família, a religião, etc. Tenho uma formação familiar boa, tenho um passado de 15 anos de exército brasileiro e tenho 28 anos de parlamento, onde não reviraram a minha vida, não acharam nada. Até porque, no meu tempo, as emendas eram diferentes de hoje em dia. Hoje as emendas parlamentares são obrigatórias, são impositivas. Sim. A gente é obrigado a executar aquela emenda. A própria ministra Damares executa certas emendas, né, que tem a ver com minorias, que é criticada pelo nosso pessoal de direita, mas ela é obrigada a executar as emendas. Naquele tempo lá atrás, as emendas eram liberadas se você votasse com o governo. Então quase tudo passava. Não tinha atraso para você, por exemplo, ao indicar um ministro para o Supremo, levar aí 4 meses para ser decidido isso daí. E lá atrás também, o que acontecia? Né? As emendas, uma vez liberadas, tinham problemas lá na ponta da linha. Então, as minhas emendas, pelo menos 90%, eram para as Forças Armadas. E outros 10% também buscava atender um prefeito, uma Santa Casa. A gente vigiava muito isso daí. Então, nunca tinha problemas de acusação de qualquer desvio na Câmara. Até o momento que a Câmara passou com 150 deputados sendo investigados num desvio na compra de ambulâncias, né? Entre outros momentos. A Câmara sempre vivia com esses problemas. Então, da minha parte, eu não tinha problema nenhum. Passei 28 anos sem contrair nenhuma frieira dentro da Câmara, vamos assim dizer, né? E toda essa falta de comunicação? Porque todos os dias é uma fake news nova a respeito da sua família, ou do senhor, ou do governo no geral. Não é um pouco de falta de uma falha de comunicação da presidência? Porque já que a imprensa ele insiste, né, em desinformar as pessoas, não é o governo que tem que ter o dever, então, de vir e falar, né, as verdades, como o senhor está fazendo agora na entrevista? Eu acho que o senhor percebeu um pouco. Você acha que a TV Globo vai me dar espaço ao vivo para dar entrevista para eles? Não. Chance zero. Sim. Eu já falei, Globo, me convide ao vivo. Mas atualmente o senhor está mais focado em falar sobre os feitos do que em criticar o Lula, ou criticar o PT, ou atacar. O senhor percebeu que as pessoas querem mais resultados e menos briga, é isso? Até você foi contaminada. Quando é que eu ataquei quem quer que seja? Os caras me dão 10 tiros, de 7,62. Quando dou uma estilingada, eu estou atacando? Sim, sim. É isso que a imprensa faz. Não foi contaminada. Não está contaminada, não. Um pouquinho contaminada aí. Não foi contaminada, agora, não. Mas são dúvidas que eu vejo das pessoas e trago aqui para como mudar o comportamento da grande mídia. Sim. É só chamar aqui a Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. Mas eles atacam. O que eu percebo é que eles atacam muito o senhor, para o senhor chegar e atacar. Atualmente, antigamente o senhor atacava um pouco, né? Revidava. E atualmente não, o senhor está mais focado nos feitos. E eu elogio isso. É só chamar bancos oficiais, estatais, a própria Secom nossa, e falar, vamos dar aí 3 bilhões por ano para essas televisões, esses jornais, que a gente muda o quadro, todo mundo vai falar que eu sou bonito. Sim. Agora, eu assumi um compromisso com o João 832, falar a verdade. O preço é caro? É caro.
Por mim não tem problema, sinto pela minha família. A própria minha esposa aqui. Pegaram a avó dela que teve problema com a justiça no passado e massacraram ela. A mãe dela que teve problema com a justiça, né? E massacraram. Um outro tio dela também. Ela tem uns 100 parentes aqui na Ceilândia. Alguém vai ter problema. Sim. Agora o pessoal potencializa muito em cima de tudo isso daí. E a gente sofre isso aqui, mas o sofrimento, para mim, não tem problema. Para mim, não vou mudar a minha maneira de agir, mas de jeito nenhum. Eu tenho compromisso e estou nessa linha. Até porque foi assim que o senhor foi eleito. Se Sim. mudar, aí... É muito comum, por exemplo, o candidato ao cargo executivo, né? Prefeito, governador, presidente, todo mundo vai combater a corrupção. Não é nada. Quando chega, 99% muda. Porque é muito mais fácil estar do outro lado. Eu podia estar em paz aqui, com todo respeito, nem estar recebendo você aqui. Ter você como inimiga. Isso é muito mais cômodo, mas não para a minha consciência. E eu sei que um dia eu vou morrer. Tem muita gente que acha que não vai morrer nunca. Quando o ser humano entender que ele vai ter um ponto final na vida dele, ele muda seu comportamento. Não tem prazer maior para mim do que chegar no meio do povo. Quando começou a pandemia, eu fui para dentro do povo. Estive aqui em março, abril, na Ceilândia, Taguatinga, massacrado pela imprensa. Para mim é cômodo ficar aqui, se quiser conhecer. São 3 andares, não são subsolo de 2 andares. Tem tudo aqui. Cinema, jogos, piscina, sauna. Como que eu quiser. Lagosta, sei o que for. Tenho tudo aqui. Não é muito mais cômodo ficar aqui e abandonar o povão? Eu fui para dentro do povo, sendo grupo de risco. E é impressionante, né? Os que estão contra mim, a esquerda, o PT, muitos querendo que eu morra, em vez de me estimular, estar no meio do povo, né, para eu morrer, eles me criticam. Eu sou exemplo. Ninguém fez, acho que no mundo todo, o que o Brasil fez por ocasião da pandemia. Me acusam de não ter comprado as vacinas em 2020. Quem tinha vacina para vender em 2020? A primeira dose foi aplicada no início de dezembro no Reino Unido. Uma vacina experimental. Eu vi quando começamos a vacinar aqui, no começo de 21, né, pessoas se vacinando e vibrando. É um direito dele. Eu não tomei vacina. Eu sou direito também. É o meu direito tomar vacina. Agora, quem porque tomou... tem perigo, né? Porque estão querendo forçar. É isso que me preocupa. Não vão forçar, porque eu não vou tomar. Nenhum homem aqui do Brasil, ou mulher, vai me obrigar a tomar vacina. Não, senhor, mas outros que não querem. Infelizmente... Aí tem a imposição do... né? Indiretamente eles estão obrigando. Não pode entrar em tal lugar se não está vacinado. Ver. E não impede a contaminação, né? Quem passou a coordenação e o combate à pandemia para governadores e prefeitos foi no respectivo Supremo Tribunal Federal. Passaram. Tá? Isso serve para o povo na ponta da linha entender que ele não pode votar para vereador porque já se cumprindo tabela. Vou votar, vai caminhando de direção à urna, vê um papel no chão, vou votar nesse cara. Ele não pode fazer isso aí. Porque na ponta da linha as medidas restritivas couberam a prefeitos. Sim. E poderia a Câmara Municipal, de um local qualquer com 9 mil vereadores, derrubar um decreto do seu prefeito via projeto de decreto legislativo. E eu não tive conhecimento disso. Raras as prefeituras pelo Brasil, as câmaras, respectivas câmaras municipais, entraram com ação contra os decretos. Teve no Rio de Janeiro. E quem entrou foi massacrado, perdeu. Continuou dando amplos poderes aos respectivos prefeitos. Agora, não culpe tudo o presidente. Não quero que eu faça aquilo que talvez as consequências, o after day, seja pior do que a situação que se encontra. Paciência. Tudo que acontece é culpa do presidente. Acham que só o presidente governa. Eu autorizei. Você me autorizou? Então vem para que você autorizou a fazer o quê? Fala o que quer que eu faça. Você vai serrar a fileira aqui, quantos milhares ou milhões vão estar em algum local para a gente cumprir essa missão juntos? Eu vi algumas pessoas aqui se rebelando no Brasil e foram abandonadas. O caso da Daniel Silveira ficou preso 7 meses, ficou abandonado. O caso do Roberto Jefferson está até hoje abandonado. Então é muito fácil falar, eu autorizo.
Como é que fica o dia seguinte? No início da pandemia, teve prefeito que queria fechar o espaço aéreo. Outros prefeitos botaram barricadas na entrada do seu respectivo município. Como se fazendo aquilo, o vírus fosse embora. Eu falei no começo, vamos ter que conviver com os vírus. Hoje, tem que conviver, o pessoal já sabe disso. Tá? As pessoas estão se reinfectando, mas não estão morrendo mais, né? Quando eu falei, o meu passado atlético, o meu passado esportivo, batendo em mim não vai acontecer nada. Como não aconteceu. Fiz o tratamento precoce e nada aconteceu. Hoje em dia, agora, o estudo da USP, de poucas semanas, a Devina chegou para mim, que eu não assisto a Globo, né? Chegou para mim um extrato, eu assisti, falando que a atividade física prolonga a vida dos anticorpos. Que negócio é esse? Que mentira deslavada é essa? Não querem dar o braço a torcer? Vão ter que dar o braço a torcer mais cedo ou mais tarde. Como vi agora também, um pedacinho na Globo, do Jorge Pontual, falando que pessoas com a terceira dose estão se contaminando, estão morrendo. Vai se chegando uma realidade. O primeiro caso de Omicron, de morte no Brasil, foi de um vacinado com as 3 doses. Mas foi essa semana agora. Aqui de Goiás já tinha problemas sérios de respiratórios. Não, mas estou falando para o senhor que a vacina não está adiantando muito nessa questão. Assim. Mas Ômicron, as informações que temos até o momento, não leva a óbito, não leva a intubação até o momento. E ela explodiu no mundo todo isso aí. É uma nova cepa, uma nova variante, uma mutação, tá? Mas nós temos que conviver com isso. Eu já vejo aqui ensaios de alguns governadores querendo fechar tudo de novo. Sim. Deixa claramente, o Brasil não resiste um novo lockdown. Será o caos. Será aqui uma rebelião, uma explosão de ações, tá? Onde grupos vão defender o direito à sobrevivência dele. Não teremos forças armadas suficientes para garantia da lei e da ordem. O pessoal entende isso? Ou está cavando a própria sepultura. Não adianta querer me acusar que eu tinha que ser feito diferente. Onde não morreu ninguém no mundo? Houve supernotificação? Isso o tempo vai dizer. Por que teve muito supernotificação? Eu posso afirmar isso daí, não tem como comprovar no momento. Tá aqui. O tempo só que vai dizer isso daí. Porque um internado numa UTI, por um problema qualquer, era em média R$1.000. Quando era Covid, o Estado recebia R$2.000. Chegava lá, botava Covid. Uhum. E daí morria por outro problema, que lamentavelmente é a vida, entrava como Covid. E assim foi feito no Brasil. Não houve uma... E agora, você vê, eu não vou falar raríssima, eu desconheço a autoridade que tenha adotado a minha linha. Será que eu sou o único certo, né? Será que eu sou a pessoa que andou falando absurdos? A realidade vai caindo. Quando eu, por exemplo, mandei o Paulo Guedes, né, zerar o imposto da vitamina D, eu fui massacrado. Depois a vitamina D entrou na dieta, né, daquela pessoa para se prevenir ou para se ajudar na cura. Eu não perdi nenhuma do que eu falei. Lá atrás eu falei, não podemos deixar as crianças fora da sala de aula. O que aconteceu agora há pouco no editorial do Globo? Foi um crime deixar as crianças fora da sala de aula. Nós temos que enfrentar isso. Quando você vê guerras pelo mundo, né, do passado, muita gente, ou grande parte, morria na trincheira. Nós não podemos morrer dentro de casa, de fome, com medo do vírus. A gripezinha, quem falou isso no primeiro momento, foi o Drauzio Varela. Não fui eu, massacrado em cima disso daí. A Rede Globo, o tempo todo, falando e potencializando, morreram mais tanto no Ceará, mais tanto no Rio Grande do Sul, não sei aonde, crise não sei aonde, etc. O tempo todo assim. E você pega a CDC, que é muito mais séria que essa Anvisa que está aqui, que lamentavelmente agora está numa linha diferente daquilo que estava até há pouco tempo atrás. A CDC, o que mais mata? Num primeiro momento. Obviamente quem tem comorbidade, né? Mas bem pertinho ali, os obesos. E em terceiro lugar, quem está apavorado. O que é comum na vida do ser humano, né, do mais jovem,
um barulho dentro de casa à noite. Ele acha que o outro lado, que porventura estiver dentro de casa, estivesse vendo ele, e não ele o inimigo. E aqui é a mesma coisa, o pavor mexe com o seu sistema imunológico, bota lá embaixo. E qualquer coisa te leva ao óbito. Pode até ser um vírus. E muita gente, né, a questão de óbitos, você morreu com Covid ou de Covid. E parte da população, uma parte considerável, sofreu quase que uma lavagem cerebral. E me acusaram. Tem gente que me acusa até hoje, tem o parente de ter morrido por minha causa. Um dos países que primeiro começou a vacinar, um dos países que atendeu os mais necessitados, que deu meios, né, que deu meios inclusive para prefeitos, para governadores, tanto é que eu desconheço quem terminou 21, né, sem, ou 20, sem honrar a tua folha de pagamento, que era muito comum se atrasar aí o pagamento do 13º, atrasar a folha de pagamento. Não se vê mais isso aí. Então fizemos tudo o que tinha que ser feito. Agora, se fosse o outro cara no meu lugar, pode ter certeza, você não estaria com medo mais de pandemia, não, estaria com medo da ditadura que você estaria sentindo os efeitos dela nesse momento, com toda certeza. Presidente, e vamos falar de 2022. Quais são as projeções? O senhor foi um pouco criticado pela sua ida ao PL, por apoiadores e, lógico, pela oposição. O que você fala para essas pessoas? Como, né, justifica a ida ao PL? Porque é um partido centrão. É a mesma coisa que aquele cara fala que quer ter um filho, né? Eu quero ser papai. Ou a mulher fala, quero ser mamãe. Tem que arranjar uma mulher o primeiro, o segundo tem que arranjar um homem. Tá? Eu, para conseguir disputar a eleição, eu tenho que ter um partido. Se fosse para o PP, ia ser criticado. Para o PTB seria, para qualquer partido seria criticado. É a mesma coisa que o cara fala, o Centrão. Pô, vocês votaram num cara que foi do Centrão. Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do então PFL. Agora, não quer dizer que todo mundo que está lá seja pessoas que merecem ser rejeitadas pela sociedade. Alguns lá realmente não servem. Como a maioria que está na esquerda não presta. Tá? E para aprovar qualquer coisa no Congresso, eu tenho que ter 308 votos para aprovar uma emenda à Constituição. Eu quero que eu tire o pessoal do centro, né, que centrão é um nome pejorativo. E procure o outro lado aqui, o PSOL, o PCdoB, o PT, a Rede, o Novo. Eu não vou ter voto. Agora, olha o que nós fizemos. Compare o Brasil com o resto do mundo. Eu despachei há poucos dias com o ministro Bento Albuquerque, que é um almirante, ministro das Minas e Energia. Ele trouxe o gráfico do preço do combustível em euros da Europa, do início de 2020 até final de 2021. Então, são 2 anos. A média do preço dos combustíveis na Europa ficou um pouco acima de 200%. Ou seja, 3 vezes mais. Praticamente triplicou o preço dos combustíveis. Agora você pega o gráfico do Brasil, mesmo em real, que tem uma inflação maior do que a do euro. Chegou na casa dos 25%. Deve dizer, como é que o gás de cozinha está tão caro assim? Você tem que ver a composição do preço. A Petrobras entrega o gás lá a R$50. O equivalente ao botijão de 13 quilos. Dali para frente, o que tem? Tem o engarrafamento, tem o frete, margem de lucro, imposto estadual, os governadores falam tanto em atender o povo, né? Mas está lá o imposto estadual, e o imposto federal deixou de ter comigo, eu zerei. Então, se está R$50, vamos na página do respectivo governador, se é que eles têm, né? Se é que eles têm. Alguns até têm, mas não tem o comentário não está ali embaixo. Tá? As pessoas têm que procurar aquele direito. O que eu falei para 2 governadores aqui? Foi com o de Roraima e com o de Rondônia. Se vocês zerarem o ICMS do gás, vocês vão me dar uma oportunidade de mostrar à população que pode custar R$60 o botijão de gás. Como? Não tem imposto federal, não tem estadual. Tem apenas engarrafadores no meio do caminho. Nós podemos fazer, o povo pode fazer, em especial que mora em condomínio, a compra direta do gás. Como nós aprovamos na Câmara, uma medida provisória, da venda direta do etanol. Então pode o cara do condomínio junta lá, olha, todo mês
vai fazer a compra direta lá na engarrafadora. Você vai tirar fora a margem de lucro do cara lá da ponta, que é a margem grande de lucro. Você vai tirar fora também o valor do frete, que vai ser o preço mínimo para você. Então você pode comprar o botijão de gás de R$60. O etanol, o álcool, tem que diminuir agora. Eu não posso garantir. O que era feita? A questão do que é a venda direta. Uma usina produzia etanol aqui. E era obrigada a vender por uma distribuidora. Então, aquele caminhão que transportava o etanol andava 100, 200, 300 quilômetros até uma distribuidora e depois voltava para um posto de gasolina a 10 quilômetros da refinaria e entregar o álcool ali. Então, só aqui você tem 200, 400, 600 quilômetros de frete. Deixou de existir agora. Com a pressão muito grande de governadores. Porque a questão do ICMS, eles cobram ICMS no preço final do bem. É um crime, isso é um crime. A Constituição diz que não é assim. E mesmo assim eu tenho dificuldade de regulamentar isso. Não estou tendo apoio da querida ministra Rosa Weber, que é no colo dela a relatoria desse processo. Dá para resolver muita coisa. Quando você fala em Petrobras, também tem a ver com o preço de combustível. Acabamos 21. Durante esses 12 meses, pagamos 100 bilhões de reais de dívida da Petrobras. Dívida que veio de roubo do PT, de Lula e Dilma. Quando eles entregaram a Petrobras a partidos políticos e faziam barbaridades. Quer o Lula agora dizer que, olha, o Supremo diz que nada disso aconteceu. Bem, do ano passado, nesses 100 bilhões, meia dúzia, 6 bilhões, veio de acordo de leniência e devolução de dinheiro via delação premiada. Um diretor devolveu 100 milhões de dólares. Quem paga a conta, Frodaninha? Você que bota o combustível no seu carro. Você pode ver, você pega 2015, prejuízo das estatais, prejuízo. Aí você pega o meu governo, 2020, lucro, diferença, 90 bilhões de reais. Você pega Itaipu Binacional, né? O ano retrasado, investimos 2 bilhões e meio. O ano passado, estamos fechando as contas, mais ou menos 2 bilhões. Isso não era usado no passado. Investimos onde? Em 40 municípios do noroeste do Paraná. Conversa com o governador Ratinho Júnior, grande aliado nosso. Né? O que ele acha disso? Fizemos extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Aviões que paravam na Argentina, agora vão poder parar no Brasil. Vamos concluir, em meados desse ano, a segunda ponte com o Paraguai. Já assinamos a ordem de serviço para a terceira ponte com o Paraguai, lá em Porto Murtinho, que vai ser aí a parte da bioceânica. Vamos ter uma saída com o Pacífico. Dinheiro da onde? Itaipu Binacional. Os Correios, né? O ano retrasado deu um lucro de 1,5 bilhão. Esse ano que acabou agora, a previsão são 3 bilhões de lucro. Uma estatal que foi roubada. Aproveitar um pouquinho aqui, né, que eu falo em Venezuela. No governo do PT, o fundo de pensão dos Correios comprou papéis da Venezuela, né, de empresas venezuelanas, que está na cara que esses papéis valem menos que papel higiênico. É até bom lembrar, né, que o Chávez dizia, né, aqui pode faltar tudo. Menos... Chávez não, foi o Lula que disse isso. Foi o Lula, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. E o Chávez dizia, né, não, o povo sabia que faltava ter papel higiênico lá. É para onde vai o país que envereda para o lado da facilidade. Olha, se esse cara se eleger presidente, ele vai, quem está devendo aí no SPC, ele vai pagar dinheiro de todo mundo. A gasolina vai passar para R$3. Tá? É isso que eles pregam. Eu costumo dizer, quando a gente é jovem, né? Nós homens somos jovens, né? Quando você quer namorar uma menina, o que você faz? Você promete tudo para ela. Lote na lua, você é minha princesa. Ela fala, contigo mora até debaixo da ponte. Isso tudo. Nós não podemos agir como crianças, como jovens, apaixonados. Sim. É uma realidade que está aí. E tem certas coisas que depois que você experimenta, você não volta mais. Certas coisas que você perde, é igual um casamento. Quando começa a perder a confiança um no outro, é igual um vaso quebrado. Você cola, mas fica a trinca ali.
Nós não podemos agir dessa maneira, temos que agir com realidade. Olha o que está acontecendo com países da Europa. Há praticamente a extinção de liberdade. E agora, o mundo europeu decidiu que lá, né, o cartão vacinal tem a validade de 9 meses. O que eu vejo aqui no Brasil? Eu acredito que 5%, 6% não tomou vacina. É um direito dele. Eu sou parte dessa minoria. O resto, 95%, que tomou uma dose única, né, de uma marca, uma dupla dose de outra marca, né, uma parte considerável diz que não vai tomar a terceira dose. É o direito dele. Agora, virou um negócio. Isso aí também. Nós queremos, sim, salvar vidas. Essa é a nossa intenção. Aqui está na ciência? Sim, vamos acreditar na ciência. Mas a própria Pfizer diz que os seus estudos se completam em 24. Pois é. Em 24. A própria Pfizer diz, para vacinar crianças, ela é bem clara. Me surpreende a Anvisa repetir o que a Pfizer diz em seus documentos e liberar a vacina. Me surpreende isso aí. Nós conseguimos, via o Queiroga, dizer que ela é opcional. Então o pai e a mãe vacinam o filho se achar que tem que vacinar, que a vacina vai. E a Pfizer mesmo diz, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. O próprio documento da Anvisa diz, fique 20 minutos com o seu filho lá, porque ele pode sentir palpitações, falta de ar, entre outros problemas. Procure o médico. Daí eu discuti por telefone com o pessoal da saúde, né? Tudo bem, procura o médico. E esse médico está preparado? O que ele vai falar? Olha, está tendo palpitação, qual o antídoto para aquilo? O que ele vai falar? E aí vem a TV Globo, faz um editorial me criticando não, né? Esculachando. Que eu sou contra, negacionista, terraplanista. O certo está o William Bonner. O certo está o Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, esses que estão certos. Não procura o médico, não, procura o William Bonner. Linha direta, William Bonner, Omar Aziz. Você pode ver qual a bronca em nome do Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo para comer, que é pouco explorado. Uma medida provisória nossa, o Omar Aziz apresentou uma emenda. A mesma emenda apresentou o Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros. E o relator era o Randolfo Rodrigues. Olha que coincidência. O que dizia essa emenda? Que qualquer governador prefeito poderia comprar qualquer vacina aqui do mundo ou da Via Láctea, sem licitação e sem passar pela Anvisa. E quem ia pagar a conta? O governo federal. Imaginem que maravilha. Se, né, uma das coisas descobertas pela CPI do Rio Grande do Norte, que a CPI daqui foi uma palhaçada, foi o desvio de 48 milhões de reais feito pelo consórcio do Nordeste, pelo senhor Carlos Gabas, que lá atrás foi cogitado no governo Dilma para ser ministro da Defesa, tá? Ele que comprou essas vacinas. Ele comprou, não. Ele que fez essa operação dos respiradores, né? Não chegou nenhum respirador, inclusive deu 5 milhões de reais para o prefeito, um prefeito aqui de São Paulo, de Araraquara, tá? E se depender da CPI, ficava por isso mesmo. Imagine você com um problema de rins, precisa ser submetido a uma hemodiálise, e chega no hospital, não tem aquela máquina lá, e você vai ver conscientemente a tua hora chegar e você morrendo aos poucos, porque alguém roubou o dinheiro da máquina de hemodiálise. A mesma coisa, quantas pessoas do Nordeste, são 9 estados do Nordeste, o chefe disso tudo era o governador da Bahia. Quantas pessoas chegaram no hospital para receber um respirador e não tinha o respirador? Isso sim matou, né? Isso sim matou as pessoas. Isso mata a gente. Esse desvio. A pessoa desvia, o genocida sou eu. Pois é. Tá? Nós fizemos, eu duvido que um país tratou melhor a questão da pandemia do que, apesar de eu não ter o comandamento da pandemia. Exatamente. O comandamento da pandemia. E, presidente, tem um Moro agora, pré-candidato aí, político, que está criticando bastante o governo federal. Falou que vai rodar o Brasil para livrar os brasileiros dos milicianos. Como você responde a isso? Ele teve 1 ano e 4 meses comigo. Não descobriu nada no governo.
prevaricou. Um mês antes dele sair, deu uma entrevista, acho que foi no Roda Viva, onde falou a verdade que acontecia com o meu governo. Parabéns para ele. Só que eu tinha um problema. Tá? Eu achava que a Polícia Federal podia agir melhor. Tá? E, inclusive está em lei, né? Sim. A indicação do diretor-geral da Polícia Federal é de lei, é privativa. Eu dei a liberdade para indicar. Para todos os ministros eu falei, vocês podem formar um ministério, eu tenho o poder de veto. Você botou esse secretário aqui, não por causa disso. E tira o cara fora. Ou não admite o cara. É questão da Polícia Federal, achava que tinha que ser dessa maneira, porque outras questões foram aparecendo ao longo do caminho. E ele não admitia isso daí. Era tudo dele. No início do governo, ele botou lá num conselho uma senhora de nome, senhorita, né? Senhorita jovem, Ilona Zabó, que quando eu vi, eu falei, essa senhora aqui não tem nada com o que a gente defende. As posições dela são bastante progressistas. Não interessa essa pessoa não assumir. A gente precisa, para ter o contraponto. Eu falei, Moro, o contraponto já tem que a imprensa. Você não tem que botar gente lá dentro para dar pancada em você, para pegar o que acontece lá e jogar para a imprensa. Sim. Possivelmente isso ia acontecer. Levei 3 dias para demitir essa mulher. Ele passou a achar que era o dono lá do Ministério. Querendo ser mais presidente do que o senhor, inclusive, na véspera, quando ele esteve comigo, eu falei lá no dia que ele pediu demissão, né? Ele aceitava mandar embora o diretor-geral só em setembro, quando eu o indicasse para o Supremo. Que petulância! Que petulância! Eu confesso que acreditei nele no começo, como muita gente acreditou nele no começo. E agora, ele foi no meu governo para fazer um trabalho sério, para se blindar ou para se preparar para ser futuro candidato a presidente da República. Tem aí 3 alternativas. Aí não deu certo, tirei ele fora, tinha que tirar. Eu lembro perfeitamente, né? Era mais ou menos meio-dia de sexta-feira, quando foi anunciada a demissão dele, ele dando uma coletiva. O número de apoiadores meu caindo, perdi uns 50 mil no Facebook. E depois de eu ter me externado, começamos a recuperar isso daí, o pessoal passou a reconhecê-lo, quem verdadeiramente ele era. Você pode ver, a questão do banestado, ele trabalhou naquela questão. Foi no início, logo que eu cheguei lá no Congresso, tinha coisas terríveis ali que não foi para frente. Quando assumiu ali o André Mendonça, nós começamos já a ter uma maior produtividade. Mais do que dobrou de lá para cá a apreensão de drogas e de armas também. Tá? Agora, ele candidato. Se o povo acreditar nele, aí não compete a mim. Eu estou sabendo, a gente acompanha, né, o que acontece no Brasil todo, as suas andanças. Eu via ele discursando agora para um grupo seleto, convidado, lugar fechado. E o que ele fala ali é óbvio. Eu não vi ele falar ali, por exemplo, questão do armamento. O que interessa, né? Armamento, sou contra ou a favor? Ele é desarmamentista. Exatamente. Ideologia de gênero. Aborto. Livre mercado. Respeito à Constituição. Possíveis críticas a um ou outro ministro do Supremo, ou do TCU, do STJ, seja o que for. Tá? Nada aparece ali. Não, que nós temos que combater os milicianos, não sei o quê. Isso é a corrupção. É corrupção. É a única bandeira dele. Será que ele ficou 1 ano e 4 meses comigo? O que eu fiz no tocante à corrupção? Quem tirou o Lula da cadeia não foi eu, foi o Supremo Tribunal Federal. E ele pediu para respeitar, através de um tweet. Sim. Então eu acho que hoje em dia a maior parte da população tem consciência da importância do voto. O pessoal que critica o Supremo, né? Eu critico alguns do Supremo. Em 23 tem 2 vagas abertas. Tá? Eu tenho na minha cabeça quem seriam esses nomes. Os 2 nomes meus que estão lá não são perfeitos. Né? O Cássio e o André. O André eu conheci há 3 anos, o Cássio há 2 anos. Por ocasião da transição eu conheci. Sabia da posição dele na questão das pautas conservadoras, econômicas para o Brasil e tantas outras, né? E ficava um pouco de lado a questão criminal, que é o que interessa para quem deve realmente. Né? Então,
Até o momento, esses dois têm liberdade, obviamente, né? Não conduzo, nem peço voto para eles, converso com algumas questões, como já conversei com o Castro no marco temporal, porque se for aprovado o marco temporal, acabou o Brasil. Nós temos hoje em dia uma área equivalente à região sudeste, como terra indígena, e teríamos mais uma área equivalente à região sul, de reserva indígena. E pela localização dessas outras dezenas de áreas, você inviabilizaria uma outra área desse mesmo tamanho. Acabou o negócio, acabou a nossa economia do Brasil. Está empatado o placar. Foi ali o Fachin votou pelo novo marco temporal, o Castro votou contra. Okay? E daí o Alexandre de Moraes pediu vista. Bem, chegou agora lá o André. Eu não estou antecipando o voto, nem pedi voto com ele, mas ele participou disso tudo enquanto ministro meu lá dentro. E todos os posicionamentos dele, desde como AGU e depois na Justiça, né, ele é contra esse novo marco temporal. Não vai mudar agora. Não sou eu que estou falando que ele vai votar assim porque eu quero. Sim. Eu não mando no voto de ninguém lá. Você pode ver, demos uma sorte. As pautas voltadas para a ideologia de gênero caíram com o André Mendonça. Então, uma tranquilidade para a família tradicional aqui. E não é só a família tradicional, não. O pessoal que vai morar aí, 2 homens, 2 mulheres, a maioria deles não quer essa promiscuidade toda. Eles querem trabalhar, cuidar da vida deles e ser feliz entre 4 paredes. Não fica com esse ativismo, todo mundo tem que aceitar isso daqui, botar na escola. Né? Até o pessoal que tem LGBT conversa comigo sem problema nenhum. Sim, tem muito apoiador, né? Tem muita gente que descobre que é depois e o cara tinha um comportamento completamente normal e não tem problema nenhum. Agora, isso tudo são pautas para desgastar. Uma das maneiras de você dominar um povo é você destruir a família. Sim. Com essas pautas. E eu comecei a aparecer para a vida pública, na verdade, tinha até, hoje é uma deputada, a Bia Kiss, né, na época ela andava pela Câmara apenas, me visitava às vezes também, tinha a sua vida lá de curiosidade ou de interesse também para defender aquilo que ela achava que era certo, né? E eu comecei a aparecer em 2010, quando subi a tribuna, ou melhor, antes de subir a tribuna, eu estava caminhando pelo corredor das comissões, eu moro no anexo 3, na Tiana, no meu gabinete. Sim. É conhecido como favela. Tá? E, geralmente, quando acabam, o cara da favela é reeleito, ele tem prioridade para escolher um gabinete no outro anexo, anexo 3. E por que eu nunca fui para o anexo 3? Fiquei 28 anos lá na favelinha lá. Porque a minha passagem obrigatória para o plenário era o corredor das comissões. Se eu morasse lá, na elite, né, eu pedia. Então, eu passei numa corredor das comissões, achei algo não normal. Se você vê o pessoal de paletó e gravata na praia, está esquisito. Se você vê alguém de bermuda dentro do Supremo Tribunal Federal, é esquisito. E eu vi um investimento diferente. Eu notei, eram as comunidades LGBT reunidas no direito deles. Eu perguntei, o que está sendo tratado aí? Por segurança. Eu me dou bem com todo mundo. Tem muitos militares, são concursados, fazem parte da segurança da Câmara e do Senado. Falo, deputado, eu não quero falar não, se for possível, assiste isso aqui, eu não estou acreditando no que estou vendo. E depois eu peguei umas 5 horas de fita e assisti 5 horas de fita. Realmente era uma coisa inacreditável. Onde surgiu aquela história do kit gay? E eu me insurgi contra as propostas via PNDH3. Né? Naquela época também circulava lá a questão do PLC 122, o padre ou pastor que se recusar a fazer um casamento de 2 homens, 2 mulheres, pena de prisão para ele. Que negócio é esse? A fé é uma coisa que é tua, eu não posso interferir. Eu respeito todas as religiões. Se tem um livro de Romanos, até perguntei, né, no programa de televisão, vão rasgar o livro de Romanos na Bíblia, que fala sobre essa questão, tá? Da liberdade. Depois, eu acho que foi o Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, resolveu regularizar essa questão e aceitou não o casamento, uma união estável entre eles, até para a questão de partilha, de bens, etc. E está incorporado na sociedade. Agora, aquilo lá me promoveu. Sim. Porque é uma coisa que não era normal para a gente. Começar a querer falar para a criancinha se
O menino, você vai ser menino ou menina quando tiver 10, 12 anos, não tem cabimento isso. O que um pai quer? Até um pai que acaba... Um pai não, né? Até um casal homo que adota uma criança, que é normalidade para aquela pessoa, né? Mas outro assunto é isso aí. Que aquela pessoa seja um bom profissional, seja feliz, cuida da tua vida. E não entre nessa questão. Você vê, linguagem neutra, o que leva a isso? O nosso português já é uma língua difícil. Sim. Imagina como é que vai se manifestar aí fora, perante o mundo. E um país que vem adotar isso daí, se eu não me engano, Santa Catarina, tem uma lei lá que foi sancionada pelo governador, proibindo a linguagem neutra. O que o ministro Fachin fez? Acho que foi o Fachin. Deu uma liminar contra essa lei, que estava lá em Santa Catarina, proibindo a linguagem neutra. Que país é esse? Que ministro é esse do Supremo Tribunal Federal? O que ele tem na cabeça? O que ele... eu quero, virou eu quero, eu não quero. Tá? Agora, sempre fico dizendo, né? Alguns cobram de mim, eu sei que talvez pudesse fazer mais. Mas se fosse um ditador, aí conseguiria, seria o dono. Eu queria muito ter um ditador em Cuba como o senhor. Eu adoraria. Olha, presidente, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada mesmo. Continue com o seu trabalho e eu queria que o senhor mandasse um recado aos brasileiros para esse ano de 2022. A nossa ênfase aqui vai ser o combate à inflação, né? Nós estamos com um saldo positivo no número de empregos. Só o ano passado criamos 3 milhões de novos empregos. O pessoal que está fora do mercado são os informais, que a metodologia aqui é bastante complexa, né? Como é que a gente pode criar emprego e aumentar o número de empregados? Tá? Esse fica para outro programa, para a gente discutir esse assunto. Terá uma segunda parte, então. Falar para os brasileiros que eu já vi em porta de presídio, de delegacia, né, escrito: aqui se aprende a dar valor à liberdade. Eu já vi colegas, homens, né, que se arrependeram por ter desfeito o seu casamento, porque ele fez coisa que é quase impossível o outro lado aceitar, mas foi para a aventura. Você não pode ir para uma aventura onde vai estar em risco a sua liberdade. É um ditado que diz, né, aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por um pouco de segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. É do ser humano mandar. É dentro de casa. Qual é as brigas de casais, muitas vezes? Um quer uma coisa, outro quer outra. E tem a ver, às vezes, com o filho. É do ser humano isso aí. E o que eu tenho que fazer como chefe de Estado? É mostrar a verdade para eles. E acredito que estamos tendo tempo para mostrar a verdade para eles. Que isso, depois que você perder, igual a gente vê em Cuba em 59, na Venezuela começou no início desse milênio, tá? Você não volta mais atrás. Estou vendo você aqui que você tem parente em Cuba. Tenho, meus avós moram lá. Eles podem vir para o Brasil para te conhecer? Eles podem porque têm cidadania espanhola. Tá. Mas se você for para lá, você volta? Não quero arriscar, obrigada. É isso que vocês querem? Pois é. Qual era a religião predominante em Cuba lá nos anos 59? Não eram de matriz africanas? Sim. O que foram feitos com os lideranças? O paredão. Por que o massacre em cima das religiões aqui no Brasil por parte do PT? O Lula tem a cara de pau de dizer que eu tenho um jeitão de pastor. O que esse cara fez? Tem uma imagem, ele com o Celso Amorim do lado, com Haddad, né, num evento cultural, onde dois homens começam a se beijar na frente dele, rolar no chão, filmaram, ele rindo. Igual não vou falar, veio um candidato agora há pouco aqui, nada contra tomar uísque não, mas que prega, que diz que é cristão ao extremo, né? E fica dando uma demonstração pública com um copo de uísque sendo filmado. Nada contra, eu já bebi uísque também, não vou negar isso aqui, não sou um puritano aqui. Já tomei
Os goles de cerveja aí de vez em quando tomam, escondido aí, tomam, que a minha mulher não gosta, né? Toma escondido, tá certo. Mas nunca cheguei a uma situação de demonstrar aquilo como exemplo para os outros, né? Um péssimo exemplo, ou me desequilibrar. Como alguns me criticaram quando fui na ONU por 2 vezes, só que um outro cara foi lá e apareceu mijado na fotografia. Uma outra falou em sacar vento. Agora, quando eu fui criticado em 2019, quando fui à ONU, eu estava lá ainda, né? A imprensa bateu em mim e falei, opa, graças a Deus, fiz a coisa certa. Defendendo o nosso Brasil. Acabou aquela historinha lá. Quantas reservas em dia nós demarcamos no meu governo? Quantos quilombolas? Quantas APAs, parques nacionais? Alguns podem estar falando, esse cara aqui é contra o índio, contra o afrodescendente, é contra aí o meio ambiente. Olha, mais de 60% do Brasil está preservado com essas demarcações. Você quer mais? Você na cidade, você que mora em São Paulo, Rio, Grande Centro, vai viver do quê? Vocês estão se sufocando? Posso continuar um pouquinho mais? Não? Pode, claro, fica à vontade. É como você vê, né? Eu estive em Roraima há pouco tempo e sobrevoei o Vale do Rio Cotinga. E temos problema de energia elétrica no Brasil. Vale do Rio Cotinga. Sobrevoei. 12 quilômetros de extensão, 600 metros de queda. Você podia fazer ali 3, 4, 5 hidrelétricas e teria energia elétrica para toda a região norte e para grande parte do Nordeste. E por que não podemos fazer isso? Porque é reserva indígena. Nós conseguimos agora, no ano passado, desburocratizar, conseguimos vencer as legislações para que uma linha de transmissão de Manaus para Boa Vista começasse a ser construída agora esse ano. Porque Roraima não está ligado aqui no Sistema Nacional de Energia Elétrica. Por isso os problemas em Roraima. Lá era abastecido com energia elétrica que vinha de Guri, da Venezuela. E entrou em colapso. Não tem mais energia elétrica. Hoje em dia você gasta 1 milhão de litros de óleo diesel por dia para energia lá em Roraima. Por que os ambientalistas não falam que temos que acabar com essa usina termoelétrica que tanto polui? Os falsos ambientalistas, grande parte do Brasil, falsos ambientalistas. Temos a solução para o caso. Temos um projeto no Congresso, já fez 1 ano, que permite aos indígenas fazer na tua terra o que um fazendeiro faz do lado da terra dele. E outra, permite a ele vai dizer se quer ou não. E quando parei lá na aldeia Flechal, lá na região do Rio Cotingo, reserva Raposa Serra do Sol, pareceu uma índia lá de uns 30 e poucos anos de idade, e com todo respeito, né? Tanto conhecimento ou mais do que nós dois juntos. Tá? Pessoa extremamente inteligente, e mais gente que eu também. E tocamos nesse assunto. Presidente, o que nós queremos é isso. Cobrem royalties, vão sobreviver, vão viver dignamente. Nós não pagamos royalties do petróleo para estados do Brasil, paga royalties dessa hidrelétrica para os indígenas de lá. Por que não se faz isso aí? Daí você vai, por exemplo, estamos ainda vivendo, né, uma certa crise de fertilizantes. Mais de 90% do nosso potássio vem de fora, vem da Rússia, vem de outros países, uma grande parte da Rússia. E a crise que está aparecendo é por causa também da busca de energia limpa. Quando você quer energia limpa, ela é mais cara. Fertilizante é mais caro. E vem um problema, então, de desabastecimento. Mas nós temos potássio no Brasil, em abundância. Você pega um mapa metalogenético no Brasil, tá, que trata de metais, entre outras coisas, você vai na foz do Rio Madeira, tem uma área enorme, eu acredito que seja do tamanho de metade do Rio de Janeiro, ou metade do Espírito Santo, ou 1/3 de Santa Catarina, com potássio, mas não pode explorar por quê? Reserva indígena. Eu tenho proposta, não vou falar de quem, de um país árabe, para investir $1 bilhão na Baía de Angra. Eu tive em Cancún uma vez. Muito bonito, sim. Agora, com todo respeito a Cancún, bem trabalhado, a Baía de Angra é muito melhor do que lá. Água limpa, transparente, não tem onda, não tem tubarão. Temos tudo para fazer da Baía de Angra algo muito melhor que Cancún. Não pode por quê? Porque tem um decreto que demarcou
a região com 29 acidentes geográficos como de proteção ambiental, estação ecológica de Tamoios. Daí você pode perguntar, né? Presidente, isso é decreto, por que você não revoga? Pergunte. Presidente, isso é decreto, por que o senhor não revoga? Porque decreto ambiental, quem revoga é lei, é o poder legislativo. Tá? Então, por causa disso, você poderia ter, olha só, não só emprego. Você pode ver, o meu médico estava fora do Brasil quando eu passei. Ele veio por livre e espontânea vontade, ele foi entrar em contato, tá? Ele veio por espontânea vontade, não teve dinheiro nosso federal. A Mira Leitão achou que era um negócio que não merecia. Olha, essa Mira Leitão não entende nem de economia, vai entender de medicina. Né? Se ela entendesse bastante de economia e fosse uma pessoa séria, já teria sido lembrada por alguém para ser ministra da economia. Mas o meu médico, tantas e tantas pessoas, em vez de ir para fora do Brasil, podia curtir férias na região da Baía de Angra. Custo zero para a gente. Dinheiro que não sairia do Brasil. Dinheiro que entraria com os outros vindo para a Baía de Angra. E temos um paraíso ali. É um paraíso a Baía de Angra. Não pode fazer nada. Outras áreas temos quase que em todo o Brasil. Como a foz do Rio Ribeira de Guape, em São Paulo. Quer ver uma coisa que a gente está fazendo? Quando fala em turismo, nós temos um ministro do turismo que nunca vimos na vida. Se você perguntar para qualquer um aqui, você sabe o nome dos ministros do turismo que antecederam o Gilson Machado? Ninguém sabe. Você sabe quem antecedeu o Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Você não sabe. Você não conhece ninguém. Você pode até lembrar de algum que foi preso. Mas por uma obra, algo que ele fez, não. O Gilson, por exemplo. Presidente, vamos buscar uma maneira de isentar de imposto de importação veleiros. É por quê? Explicou. Isentamos. Cada veleiro a mais do Brasil são 2 empregos. E você não tinha veleiro no Brasil. Vai passar até agora. Quando você vai com a questão de turismo, é um país que tem água demais no Brasil. É uma potência em água o Brasil. Por exemplo, você pega, eu falo da minha região. Vale do Ribeira, Eldorado, 7 Barras, Iporanga, Ribeira, Registro, Iguape, Cananéia, faz aquele cinturão todo ali. O Rio Ribeira passa, em média, 8 meses por ano, baixo, mas com água razoável ainda. Você pega um jet ski em qualquer das cidades e vai passear naquela região, é um paraíso. Lá, realmente, não tem nada quase de progresso na região, por demarcações. Agora, você pode explorar o turismo. Como é que você vai chegar lá na minha cidade, Eldorado Paulista, e pegar um jet ski? Primeiro que não tem, vamos supor que tivesse. Habilitação para o jet ski. É um parto de rinoceronte. Tá certo? Então, nós estamos conversando com a Marinha, está quase certo. Nós vamos facilitar. O que eu pretendo? Como em alguns países existe. A habilitação para jet ski é você tem que ter habilitação de carro ou de moto. E um termo de responsabilidade. Porque em 5 minutos, você aprende a dirigir o jet ski e não tem problema. Eu já fiz em Eldorado, você pega o jet ski, anda 30, 40 quilômetros lá acima, leva aí meia hora talvez, devagar, depois desliga, bota o chapéu, pega o teu caniço, o teu molinete e desce pescando, 5, 6 horas pescando. Que coisa melhor do que isso? Você pode fazer ao longo, né, de quase 100 quilômetros, um pouquinho mais de 100 quilômetros do Rio Ribeira. Assim são rios do Brasil todo. O que o Tarcísio fez na questão, por exemplo, de habilitação para aeronaves que pousam na água, hidroavião? Você pode até pensar, pô, esse cara está maluco, hidroavião? Era complicadíssima a habilitação para hidroavião. O Tarcísio desburocratizou isso daí. O meu filho Eduardo foi num hotel flutuante, lá na região amazônica. Tá? Tem 2, se não me engano, no Brasil. Você agora, facilitando, né, o deslocamento para o hidroavião, porque pista de pouso não vai faltar na Amazônia. Tá? Você pode parar perto de um hotel flutuante e curtir a tua vida lá. O que nós queremos também? Ao ajudar o turismo, mostrar para o mundo que a Amazônia não pega fogo. Até hoje a Globo bate em mim, que eu estou mentindo. Ah, não pega fogo. Não pega fogo, floresta úmida. Você pode pegar um galão de 20 de gasolina, chegar na selva, jogar no chão e tocar fogo. Só quando acabar o combustível, vai apagar o fogo. Não pega fogo. Quando, por exemplo, eu tive também na região de São Gabriel da Cachoeira, né, e também um pouco mais ao norte, em direção a Roraima, né, eu conversei com tucanos, conversei com Yanomamis. O que vocês querem?
Adivinha o que eles responderam para mim? Internet. Imediatamente, falei que faria em menos de 40 dias, tinha internet nessas aldeias, como botamos em mais aldeias. São milhares de pontos de internet já botando pelo Brasil, em especial em escolas, que não tinham. E agora, também nas aldeias. O índio agora, o indígena, falar índio pejorativo, né? O indígena, ele faz sua imagem e manda para fora. E você vê imagem de todo tipo de índio, já começa a ver isso aí. Progresso. Acabamos agora, no final do ano, acertamos um recurso extraordinário, 3 bilhões e meio de reais, que vamos dar para governador, olha o risco, né? Vamos dar para governadores, quem mais vai receber vai ser de São Paulo, para implementar a internet, para escolas, né? Para alunos e para professores. Logicamente está conduzindo essa questão para que não seja desviado esse recurso. Porque em ano eleitoral, tudo pode acontecer. Agora, vai chegar a internet. Vai muito governador falar que foi o governo federal e outros vão falar que foi dele o dinheiro, mas não tem problema. A gente está fazendo a nossa parte. Agora, quem tem mais de 25, 30 anos de idade, não pode se enganar com o PT. Né? Eu tenho 22 e... Não se engana. Em especial quem tem mais de 35 anos. Viveu de 2003 para cá, viu o que aconteceu. Você vai querer voltar à cena do crime? Eu falo que é muita ingenuidade ou mau caratismo. Vai querer voltar à cena do crime com esses caras? Vai dizer para ele, ó, o que se roubou foi pouco, né? Ou não valeu, pode roubar de novo. Vou abrir a porta da minha casa, pode roubar. Olha como eram feitos os acordos do Executivo com o Legislativo. Era comum você ver toda semana, tal partido ganhou mais um ministério, outro perdeu. Eu era deputado e no plenário, nas votações difíceis, chegava a lista de fidelidade, sabe o que é isso? Lista de fidelidade? Não. Durante a votação, chegava um partido, olha, o nosso partido aqui deu 90% de voto para o governo. Esse outro deu 70%, ele tem um ministério a mais do que eu, vão para cima do presidente. Era assim o negócio. Era assim o negócio. Hoje em dia todos estão ganhando. O parlamentar, além das emendas impositivas, né, por volta de 15 milhões por ano, tem uma outra forma de conseguir recursos, a RP9, que teria que ser outro programa de televisão teu, né? Que o parlamentar está bem atendido. Você pode só em RP9, os parlamentares têm quase o triplo de recursos do Ministério da Infraestrutura do Tarcísio. Então o parlamento está muito bem atendido conosco. Até o parlamento vai querer mudar isso aí. O próprio Lula vem dizendo certas barbaridades. Tipo, por exemplo, vou desarmar a população. Regular a mídia. Regular a mídia, inclusive, impressionante, continuar apoiando o cara. Eu acho que eu posso até falar que essa comida aqui não presta, né? Ah, essa comida aqui eu não quero. É estrogonofe. Tá bom, vou jogar fora estrogonofe. E o que tem agora aí? Tem um sanduíche de mortadela? Ah. Então, você pode até me criticar sem problema nenhum, mas qual a opção que você tem depois de mim? Oh, imagine eu infartando hoje. Tem gente que vai bater palma e vibrar, etc. Né? Tem problema nenhum. Mas discordar é normal, é saudável, né, numa democracia. Mas você pode ver, quem vem no meu lugar? Quem vem no meu lugar? Tá certo? Quem vem no meu lugar? Tem gente melhor do que eu? Tem milhares de pessoas melhores do que eu por aí. Mas quem vem no meu lugar? Quem ia segurar essa onda aqui? Muita gente chega, eu não sei como é que você aguenta essas pressões todas, não mudou de lado ainda. Eu não vou mudar de lado. Eu não vou tomar uísque, fazer reuniões com pessoas que desprezam a democracia, desprezam a Constituição, prende pessoas por ter crime de opinião. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento o Roberto Jefferson continuar preso. Alguns falam. E o que você está fazendo? Né? Bacana, né? O que você está fazendo? A questão do Daniel Silveira, 7 meses preso, uma covardia. Covardia com esse cidadão. Covardia. Agora, o ano que vem tem mais 2 vagas para o Supremo. Dá para mudar? Dá. Vamos ter eleições limpas esse ano? Pode ter certeza que teremos eleições limpas. Pode ter certeza disso. Certo? Presidente, muito feliz com a entrevista com o senhor. Obrigada por esse espaço. Eu sou cubana, tenho 22 anos e estou tendo a oportunidade de conversar com o chefe máximo de um país que defende a minha principal pauta, que é a liberdade. Então, pode ter certeza que esse dia me marcou. E acho que jornalismo se faz dessa forma.
Tem críticas, sim, tem que questionar mesmo, tenho que questionar o Senhor, porque afinal, nós, cidadãos, que colocamos o Senhor lá para nos representar, mas temos que dar o espaço também do Senhor falar, né? E defender o seu governo e os seus feitos. Eu tenho certeza que são poucos os veículos de comunicação que dão esse espaço para o Senhor para falar assim à vontade. Então, agradeço muito pelo seu tempo e pode contar com a gente da Jovem Pan e com certeza terá a segunda parte, pelo que o senhor falou. Parabéns à Jovem Pan. Não faz o jornalismo por Bolsonaro. É um jornalismo isento. Exatamente. Dá espaço a todos. O produto da imprensa tem que ser a verdade. Tem que ser o João 832. Exatamente. A grande parte da grande mídia se comporta como partido político. Só que eu não consigo entender esses caras, que se o regime virar da forma como o Lula quer, porque ele apoia a Venezuela, ele apoia Cuba. Financia também, né? Financia. Apoia, financia, faz campanha, etc. Vão ser as primeiras vítimas. Qual é o jornal de Cuba? O Grama? Grama. Não tem mais nada. Qual a imprensa da Venezuela? De Cuba, comunista. Você acha que tem algum jornal circulando na Venezuela? Não está circulando. Não é porque está censurado, que ninguém vai comprar. O cara ali na Venezuela sai com uma mala de dinheiro para ver se compra uma bisnaguinha, um pedacinho de pão, num canto qualquer. Sim. Eu acho que o pessoal está fugindo da Venezuela por causa de quê? Como é duro deixar teu país. Deve ser duro para você deixar teu país. Família. Eu tenho esperança ainda, apesar de 21 com 51, né, 59, nós estamos com 60 anos de Cuba já. Mais de 60. Mais de 60 anos de Cuba. Tem que ter um fim isso aí. Tem que ter um fim isso aí. Acho difícil, presidente, difícil, né? Acho difícil. Não, ninguém quer se meter nisso, não interessa nenhum país. Infelizmente, quem pode fazer alguma coisa é a ONU, Papa Francisco, e os dois ignoram completamente. É fácil, né? Você defender o socialismo num país como o Brasil, né? Vai defender a democracia lá em Cuba. Vai lá em Cuba, você não vai falar Cuba livre, né? Internet. Não, vai lá e fala pro Dias-Canel. Genocida! Quero ver o que vai acontecer. E tem um livro de um coronel cubano que já morreu, inclusive, né? Ele era o 01 da inteligência do serviço secreto de Fidel Castro. O braço direito do Fidel. É um coronel. E ele viu uma cena lá que fez com que ele pedisse reserva, aposentadoria. E Fidel Castro deu uma quarentena de 3 anos de cadeia nele. Ele conseguiu fugir para os Estados Unidos. O que fez ele pedir a quarentena dele? Pedir a aposentadoria dele? Cuba entrou, realmente, né, com muita luz na questão do rota de tráfico de cocaína. E ele ouviu a conversa do Fidel com o traficante. Então, o Fidel Castro tinha que dar uma resposta para o mundo que ele não se metia com o tráfico. Na verdade, ele faturava dinheiro e desgastava a juventude norte-americana, em especial. E ele pegou para Cristo esse general Uchoa. Quem era o general Uchoa? Foi quem desceu com Fidel Castro em Sierra Maestra para tomar o poder em 59, apoiado pela população. Que, inclusive, diziam, né, que Cuba era o prostíbulo dos Estados Unidos. Mas a mídia ajudou muito nessa narrativa, nessa manipulação das pessoas. E o Uchoa, quando mais jovem, esteve em Angola na guerrilha, naquele tempo de UNITA, FNLA, MPLA, tá? Teve na guerrilha lá. Que Cuba tinha seus mercenários, sempre ganhava dinheiro em cima disso aí. O julgamento, o Fidel Castro acompanhava, né? E orientava lá os juízes para dar aquele ar de legalidade, de isenção. E foi condenado à morte o Jean Uchoa. E esse coronel viu o Jean Uchoa caminhando em direção ao paredão. E ele conta no livro, hoje esse coronel conta do Uchoa, né? E ele urinou nas calças e foi executado. E o que ele pensou quando ele fez o livro já nos Estados Unidos? Ele pensou o seguinte: se aconteceu isso com o Uchoa, que era irmão dele, imagine comigo. Eu quero cuidar da minha vida, porque vivia momentos de turbulência, Cuba, como sempre, né? E ele teve esse fim. Eu sempre indico esse livro aqui no Brasil, só que não consigo achar de jeito nenhum. Não, mas ele subiu de preço assustadoramente. A esquerdalha, né?
a petralhada comprou esse livro. Querem tirar de circulação. E uma coisa que ele mostra no livro, né? Quem esteve em Cuba, muitos artistas nossos aqui, pessoas importantes, né? Eu estive em Cuba, sei lá. Ele foi filmado, está no livro. Se é filmado, né, não é que ele estava na rua, entrou numa loja, foi na praia. Lá tem duas Cubas, né? Cuba do turista e o Cuba real. Né? Não é isso. Foi filmado dentro de um daqueles 4 hotéis. O que é filmado 4 hotéis? Filmar toda a tua intimidade. Está lá, um casal lá, sem problema. Mas muitas pessoas, né, da elite gostavam de ter relações com crianças de 12 anos, 13, 14 anos. Gostavam de ter relações homossexuais. Gostavam de ficar à vontade para satisfazer seus vícios. E o regime cubano, com esse vídeo na mão, chega para esse cara aqui no Brasil, ô seu fulano de tal, você está com a gente ou não está? O cara está. E eu não consegui entender algum tempo atrás como é que certas pessoas que viviam na ponte aérea para Paris defendiam o regime cubano. Diziam que o nosso querido Che Guevara era uma pessoa maravilhosa, mas defendia por causa disso. E no Brasil, com toda certeza, existe gente presa lá e presa no PT também, a mesma causa. Gente que participou de certas reuniões aqui no passado, com petistas, em especial ali, norte do Rio de Janeiro, região de Búzios, que é a região lá, tá? Tem gente que participava de certos tipos de libertinagens que foram filmadas. Estão nas mãos do PT. E você vê algumas autoridades também agindo de maneira suspeita. Como é que esse cara defende essa pauta? Como é que esse parlamentar votou isso daí? Como é que essa outra autoridade de outro poder tomou uma decisão nesse sentido? Em função disso. Alguns são podres mesmo, não prestam para nada. Se morrer, nem o urubu vai comer aquela carniça ali, tá? Mas outros estão amarrados nisso aí. Isso, né, eu chamo de câncer com metástase. Dá para te mudar? Dá. Mas depende de você acreditar, de você entender o que está acontecendo no seu país. E quando eu vejo o pessoal nas ruas, né, todo poder emana do povo, supremo é o povo. O que você acha disso? Infelizmente. Num país sério, onde as instituições funcionem, 10. Sim. No Brasil, funcionam as instituições? Infelizmente, não é o que a gente está vendo. A resposta está aí. O povo realmente pode falar que todo poder emana do povo, tá? O supremo é o povo, se tiver os seus indicados por um critério legítimo e honesto. Caso contrário, já era. Porque se fosse assim, a maioria do povo cubano quer a liberdade. Sim. Venezuelano, norte-coreano, quer a liberdade. Por que não tem liberdade? Não são povos igual você? Agora, vocês têm que tomar cuidado. Democracia é uma questão, é um bichinho de estimação bastante sensível. Eu falo que depois que perde é muito difícil. É igual em casa, quando vê um casal que está na porrada. Não adianta que não se acerta mais. É muito difícil. Chegou na porrada, não se acerta mais. Não, Cuba, eu 60 anos aí. Não muda mais. E alguns não querem entender isso aí. Eu vejo gente da imprensa, outras pessoas. Vocês acham que vai ter filé mignon para todo mundo? O que nós fizemos com o FIES agora? Muito bacana lá atrás, né? Foi potencializado o FIES pelo PT, bacana, universidade para todos, etc. Mas não tinha mercado de trabalho para todo mundo. A formação, em parte, passou a ser deficiente também. Não é porque a pessoa termina a universidade, a faculdade, ele vai ter uma habilitação. Tá? Defendo quem tem condições, né, mentais, né, de inteligência, é fazer realmente o que tem que fazer, vai para frente. Né? Se você não tem condição de pagar, o governo paga. Agora, o que eu acabei de fazer aqui no apagar das luzes do ano passado? 1.070.000 jovens, desde 2017, formados inadimplentes. Não tem como pagar suas dívidas. E foram agravadas pela pandemia. Por que se tornaram inadimplentes? Em grande parte pela pandemia. Muitos eram informais. Os pais viviam na informalidade, vendendo churrasquinho de gato, água no sinal luminoso, biscoito Globo na praia,
Perderam, daí não tem como pagar. E quando vê a dívida crescer, com juros, correção monetária, etc., não vou pagar. Como é que o jovem vai pagar uma conta de 100 mil reais, 150, 200 mil reais? Não tem como pagar. O que nós fizemos? Acertado com a economia, acertado com o ministro, que é um pastor, ministro Milton, ministro da Educação. Olha, vamos fazer o quê? Está aqui o bolo da dívida do cara. Vamos pegar juros, tira fora. Sobrou aqui. O que sobrou? Vamos perdoar 92% para esse pessoal de 2017. Para o outro, perdoa-se 86%. Uhum. Então, a dívida de 1.070.000 pessoas, que ultrapassa a 30 bilhões de reais, vão deixar de existir. Essa pessoa, ela não pode recorrer a um crédito hoje em dia, porque está inadimplente. Ela vai ter uma carta de alforria pela frente. O PT endividou e não deu devida atenção na formação. E nós conseguimos recuperar esse pessoal agora. Agora, alguns acham que a gente tem que fazer mais. Mais o quê? Final do ano, foi uma luta difícil com a economia, que estava ao contrário, não vou negar isso aí. Conseguimos prorrogar aí a desoneração da folha. Ou seja, em torno de 10 milhões de empregados no Brasil, que só estão empregados porque o patrão paga um imposto menor em cima disso. Conseguimos, no final do ano, prorrogar por mais 5 anos a isenção de IPI para taxistas. Prorrogamos para pessoas deficientes. Incluímos também os deficientes auditivos. O que esse governo está fazendo? Nós estamos desfazendo, né, erros do passado. O desgoverno do PT. Nós saneamos a Petrobras. A Petrobras, eu indico o nome lá que passa pelo Conselho, mas não tenho poder na Petrobras, eu não posso interferir na Petrobras. Poderia se tivesse corrompendo o Conselho, o que o PT fez no passado. O Conselho decide o que vai ser feito ou não vai ser feito. Como é que pode você querer fazer 2 referendas no Nordeste e uma no Sudeste? Ah, eu estou discriminando o Nordeste. Não, onde é o bom consumo, não é no Sudeste? Eu não posso fazer uma fábrica de geladeira no Polo Norte. Tá? Então, se tivesse feito uma no Nordeste, que não fez nenhuma, prometeu 2, não fez nenhuma. Né? Se tivesse feito uma no Nordeste, uma no Sudeste, não teríamos problemas com derivado de petróleo, que nós pagamos caro também, porque não temos a capacidade de refinar aquilo que nós consumimos no Brasil. E esses problemas, essas questões, o povo tem que tomar conhecimento, que eu falei a campanha toda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que eu tenho falado também, outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu não posso criticar você por uma coisa que não é responsabilidade tua. O cara vê a gasolina R$7. Espera aí, mas pelo menos R$2 é ICMS. O imposto federal são 69 centavos, que está congelado desde quando eu assumi. Já o teu governador, mais que dobrou o preço do combustível, via ICMS. Então, o governador fala, o percentual do imposto é o mesmo, mas ele continua cobrando em cima do preço da bomba. Você quer ver o que a gente faz? Fomos obrigados aqui a ter uma bandeira vermelha para a energia elétrica. Cada 100 kW consumido, mais 14, 15 reais lá. Eu quero ou não quero, mas sou obrigado a decretar a bandeira, porque a fonte não é mais água hidrelétrica. A fonte passou a ser fóssil, passou a ser gás, que é importado, passou a ser diesel, para poder pagar isso daí. Quando eu boto a bandeira amarela, tem o ICMS, que é a cobrança de energia. Os governadores, à exceção de Mato Grosso do Sul, todos cobram ICMS em cima da bandeira. Então, uma bandeira de 15 reais, que eu cobro mais por mês, que na verdade dá no mínimo 30, quanto que são aí 30% de ICMS em cima de 30 reais? R$9 para o governador. No momento que o consumidor está pagando mais caro, o governador vai lá e cobra mais R$9 dele. E o pessoal culpa bem o preço da energia elétrica. Ele não vê lá na conta dele, na conta lá de luz, quanto é que ele está pagando de impostos. Critica o governo, critica, tudo bem. Mas vai para cima de quem realmente tem que ser criticado. Um pouco de informação, e também como são assuntos mais técnicos, eu acho que a maioria do povão, sabe, não consegue entender essas coisas. Você pode ver no passado, eu era garoto, né? Tinha 12, 13 anos de idade, e eu lia no que minha mãe consumia em casa, fermento Freshman. É difícil hoje as pessoas lerem. Eu via lá,
Eu li lá, eu lembro perfeitamente. Não, atualmente, preço na geração fábrica, atual. Preço máximo ao consumidor. Isso acabou. Isso acabou. O ICMS. O governo Dória praticamente aumentou todo o ICMS ao Estado. O que ele aproveitou agora? Como está com problema de chips, então tem carros novos que não estão sendo fabricados, valorizou um pouco o carro usado. Ele cobra o máximo de IPVA em cima de carro, 4%. Então isso reflete um aumento de 22% no preço do IPVA de São Paulo. Ele critica a mim. Olha, o governo, como não teve competência, capacidade, não sei o quê, tal, aumentou o preço, eu continuo cobrando 4%. Mas, na verdade, é 22% a mais lá. Agora, o que o governador Zema fez lá em Minas Gerais, juntamente com o deputado Bruno Engler? Aprovaram um projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, congelando o valor nominal do IPVA 2021 para 2022. Por que o Dória não fez a mesma coisa? Ele aumentou demais a verba para propaganda oficial, para comprar mídias. Então, o povo tem que entender, ver o que está acontecendo e tomar suas decisões. E olha, é importante votar presidente? Até porque você não está elegendo o presidente, está elegendo 2 ministros para o Supremo. Você quer aqui ministros indicados pelo Lula, você sabe o perfil de alguns deles, né? Se são bons ou não. Entre para o Supremo, vota no PT. Você quer do padrão aí, o Cássio, padrão aí, André Mendonça, você sabe o que tem que fazer. E focar também no legislativo, né? O que eu disse no começo do programa, você não pode votar para um vereador como é esse cara. Porque eu tive um caso aqui, não vou falar a cidade porque identifica, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, me ligou uma pessoa do município aí de São Paulo, vou dar só essa dica aí. Olha, dá para você, deputado, né? Foi até um parente meu que ligou, né? Para tratar um assunto aqui sobre explosivos com o Exército Brasileiro, porque a gente precisa resolver essa questão, porque para toda essa área aqui do nosso estado, não estamos tendo pedra, brita, porque depende de explosivos nas pedreiras. O que eu respondi para ele? Você não vê o candidato a vereador por aí? O cara está bem formado, tem curso superior, etc. Eu vim. Não se elegeu por quê? O povo não me quis. Mas elegeu o Chico da Banana. Manda o Chico da Banana procurar o Exército Brasileiro. Não é isso que o povo queria? É a mesma coisa com mais médicos cubanos. Não tinha médico aqui, onde eu estou aqui, para tratar da Dilma. Não tinha. Era bom para tratar do povo. E eu não mandei os cubanos embora. Não, é verdade. Quando eu assumi, como tinha muita gente ali do serviço secreto cubano, tinha os Vespas Negras, se não me engano, o serviço secreto deles, né? Estavam aqui dentro também, resolveram fugir daqui. E, se eu não me engano, uns 3 mil ficaram aqui, que eu prometi para eles. Se ficar, eu dou asilo para você. E dei. E dei. Agora, já acabou o prazo deles. Voltamos a fazer a prova de revalida. Que muitos não queriam fazer. Lógico, não sabe fazer. Veio para cá porque 80% do dinheiro ia para Cuba. Exatamente. Não sei o montante, quanto é que dá, e você faz as contas naquela época, mais ou menos 12 mil reais, vezes 11 mil cubanos, bota 80% disso, é o dinheiro que ia para OPAs e entrava lá em Cuba. E parte dessa grana, com toda certeza, voltava para cá também. Teve uma passagem aí que, olha só, fica difícil você investigar essa questão agora, né? Mas um avião da Força Aérea Brasileira, vindo de Cuba, pousou em Caracas, Venezuela. Dentro, Celso Amorim, ministro do governo Lula. Ele ia para cá, para o Brasil de volta, fez uma parada lá técnica, não sei o quê. Bem, chegou o pessoal do Chávez, voltou todo mundo para fora do avião da Força Aérea, deu uma revista dentro do avião e saíram com algumas coisas de dentro. E ficou por isso mesmo. Sim. O que aconteceu? O que estava transportando ali que o outro governo queria tomar conhecimento? O que estavam partilhando com toda certeza? Esse é o governo PT. Essa é a cara do Lula, que agora se diz que acredita em... Ele viu um vídeo dele falando que o povo evangélico tem que saber que o Bolsonaro não acredita em Deus. Ele agora achou que eu não acredito em Deus? O que me faz você entender que eu acredito ou não em Deus são minhas atitudes. Exatamente. Atitudes, o que eu faço? Pautas conservadores, família, etc., defesa. Liberdade. Eu sempre fui igreja. Né?
Sou católico, alguns falam que eu tenho 2 religiões, tento enganar. É melhor, daqui para frente, sou cristão. Resolve o problema. Eu vou nas igrejas pelo Brasil, na maioria delas, que sou convidado, eu vou, participo. Os evangélicos, em grande parte, não são todos, entenderam o risco que eles estão correndo. Porque a perseguição da religião já se faz presente. Quando uma pessoa está num desespero, pensa até em praticar um suicídio, fazer uma besteira, geralmente ele procura um amigo, um parente chegado, ou vai procurar um pastor, um padre. Com a pandemia, fecharam igrejas. Até uma igreja católica que estava transmitindo online, foi pensar para fechar. Vimos as imagens. A questão dos evangélicos foi para massacrar os evangélicos também. Tirar a liderança das pessoas. Então, hoje em dia, uma grande parte da população entendeu o que está acontecendo. Acho que temos já uma massa crítica no Brasil que já sabe até onde ela pode ir, o que ela pode apostar para garantir toda a sua liberdade. Não é parte dela, não. Toda a sua liberdade. E você pode ver, o outro lado não tem tomado certas medidas outras mais drásticas. Porque a outra parte é inteligente. Um outro país, não vou dizer qual é, está de olho no Brasil. Nós somos a solução para muitos problemas de outros países no mundo. Quando eu vou para o mundo árabe, tá, há um entrosamento quase que de irmãos conosco, com vários países aí do Golfo do Pérsico, porque eles têm interesse no Brasil também. Eles não podem ficar refém de um ou outro país para a sua segurança alimentar. Estão abrindo negócio conosco. E o outro lado, o que prega aqui? Novo marco temporal, para estrangular a produção do campo. Então, os sinais estão claros. Cada vez mais tem parecido pouca gente, mas mais gente da imprensa que está entendendo o assunto. Quantas vezes eu converso com gente da própria Globo, particularmente, que ele fala para mim, olha, estamos contigo, mas o sistema lá não é esse. Acho que quando começar a mudar de vez para o lado do bem o Brasil, a gente vai se orgulhar de ser brasileiro. E acredito que esse ano nós temos uma das eleições mais importantes do mundo, que é aqui na América do Sul, que a América do Sul é solução para o mundo em muitas questões, e não apenas para nós. Agora, se aqui mudar, entrar no regime da Venezuela, Cuba nem se fala. Tá? Vimos eleições no Chile que foi decidido pelos omissos, os ditos que não voto em ninguém, não quero papo de política, não quero discutir esse assunto. O Chile elegeu um candidato lá que a vida pregressa dele é muito parecida com o Boulos aqui, que teve 40% dos votos para a Prefeitura de São Paulo. As pessoas às vezes votam com raiva, né? Não, vou votar nesse cara para ver explodir logo esse negócio. Cara, você tem uma coisa que em muitos países do mundo o povo não tem a liberdade, cara. Você pode agora, né, tomar uma cerveja aí, tomar uma tubaína, aloprar, ir para a praia, pô, né? Torcer para o teu time, xingar. Você pode perder tudo isso aí. Você pode achar que isso não é muita coisa. Isso é tudo. É tudo. Né? A liberdade é o bem maior que a nossa própria vida. Eu falo sempre isso. Sem liberdade não há vida. Aqui se aprende a dar valor à liberdade, na porta dos presídios por aí, né? Depois que o cara perde, é que o cara vê não é não o que eu fiz, o que eu não fiz para chegar a isso aí. Você pode ver, no mundo empresarial, poucos ou raríssimos se expõem e falam. Tem um empresário, que não é novidade, que se expõe publicamente, o Luciano Hang, da Van. Ele, não sei, ele paga, eu acredito, não sei quanto, né? Alguns bilhões de imposto por ano. É uma pessoa que tem tudo. Por que ele está se metendo nisso? Porque ele não quer perder a liberdade dele. Ele tem parentes, tem amigos que não quer que veja as pessoas aqui tratadas como gado por parte dos Maduro da vida, do Dias Canel da vida, entre tantos outros, Kim Jong-un, que tem por aí. Eu não quero isso aí. Sim. Eu não quero isso aí. Agora, você vê, teve um empresário americano comigo há poucas semanas.
E ele falou que está pensando em investir no Brasil, mas vai esperar as eleições. Assim como tem gente, empresário no Brasil, que não se expõe, como Luciano Hang, mas está do nosso lado, que diz que se descambar para a esquerda, ele vai sair embora. daqui. Se bem que, hoje em dia, cada vez está ficando mais difícil você decidir para que país eu vou. É verdade. Tá certo? É verdade. Então é bom você lutar para o que você tem aqui. Agora, o apoio da população é muito bom, do povo. Agora, o apoio também da classe empresarial, a gente fecharia aqui o círculo, né, do bem. Porque uma parte depende da outra. Não podemos jogar fora isso que nós temos. Já passamos por momentos semelhantes há pouco tempo, nos anos 60, quase perdemos nossa liberdade. Aquele pessoal, o mesmo pessoal atrás, tentou chegar pelas armas ao poder, não chegaram. Tento chegar agora pelo grancismo. Tá? Se esse pessoal voltar ao poder, complica. Da minha parte, eu tenho certeza que teremos eleições limpas no corrente ano. Eu não vou participar, não é que eu não vou participar, eu vou participar. Com todos os meios que eu tenho jogando dentro das 4 linhas para eleições limpas. Eu tenho certeza que eleições limpas, né, eu, uma pessoa do meu perfil, ganho eleição no Brasil. Se deixar na dúvida, nós podemos aí amargar um veneno que vai ser eterno. Presidente, jornalismo é isso então, né? Ouvir todas as partes. Agradeço muito o seu tempo e parabéns por todo o trabalho, por ter trabalhado tanto em prol do Brasil e principalmente em prol da nossa liberdade. Ouvir e, se possível, não editar. Até para não dar uma dupla interpretação de um lado ou de outro. A mídia tem um papel que é decisivo numa democracia. Ela pode também tender para um lado ou para outro. Mas quando ela tende para o outro lado, mal, né? A primeira vítima é ela mesma. É isso. Ninguém que chega ao poder com o viés ditatorial vai querer aceitar crítica por parte da mídia. E você censura a mídia ou na base da força ou tirando aí o recurso da mesma. Temos visto isso em alguns países, todo mundo. Então, eu quero te agradecer a oportunidade. Lógico, teremos muito mais coisa para falar, quem sabe um novo programa, né? Se tiver audiência, a gente faz um novo programa. Com certeza vai. E vamos em frente. Não podemos deixar que o Brasil se aproxime novamente do abismo que pode nos levar para a perda da nossa liberdade, bem maior que qualquer povo pode usufruir. Um caminho sem volta.